Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Game News. Vamos falar sobre novos jogos no GeForce Now, no xCloud, no Boosteroid. Tem muita informação sobre o xCloud, inclusive um novo recurso chegando aos consoles, né? No xCloud de console você vai poder jogar com teclado e mouse. E tem também o Xbox portátil desenvolvido junto com a Asus aí, deve estar chegando no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar também sobre GTA 6 em Cloud Gaming. O GTA 6 teve um trailer novo. O governo também está anunciando uma MP, né, uma medida provisória para atrair data centers para o Brasil. CEO do Boosteroid diz sobre o futuro do Cloud Game, né? 90% dos jogadores devem jogar em nuvem daqui a alguns anos. Eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. E também sobre as filas do Boosteroid, né? Além do novo codec AV1 disponível no Boosteroid, vou explicar como que funciona. Então, se puder deixar o like, vai fortalecer muito o seu hype grátis, né? No celular você consegue ver aí o hype, clica nele, vai fortalecer o vídeo e se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E vamos lá. Começando então com Cloud Dosage, trazendo aqui informações sobre vendas de jogos, né, e jogos compatíveis com a nuvem, inclusive. Cloud Dosage, patrocinador do Cloud Game News, link na descrição, nos comentários. Você pode acompanhar novidades, notícias também sobre Cloud Gaming no mundo todo, né? Não só no Brasil, mas tem várias notícias interessantes. Se você clicar com o direito, traduzir a página, vai ficar em português, tá? Então aqui os charts do Cloud Gaming, né? A tradução não tá muito legal. Para a semana que termina em 3 de maio, né? Para a semana que passou. Tivemos aí os jogos mais vendidos da semana que passou no Reino Unido. Mas, cara, isso aqui serve um pouco de base também para os outros países. Obviamente que deve mudar de país para país, né? Às vezes no Brasil um pouco diferente. Mas eu até não sei aonde encontrar esses charts aqui do Brasil. Se vocês souberem, comenta aí. Senão eu vou descobrir uma hora. Mas aqui é interessante saber como que tá aqui o top de vendas dos jogos disponíveis em Cloud Game. Então Hogwarts Legacy é o top 1 dos jogos aqui vendidos para jogar em Cloud Game. Ele está disponível aqui no xCloud e no Boosteroid aqui no Brasil, né? Os outros serviços não estão disponíveis no Brasil. Mortal Kombat 11 é o segundo jogo mais vendido. Minecraft é o terceiro que está disponível no Shadow e Edge GPU. E o Clair Obscur Expedition 33, um jogo muito bem falado aí, está disponível no GeForce Now, no xCloud e no Boosteroid. Assassin's Creed Shadows também está disponível no GeForce Now, no xCloud, no Boosteroid. Indiana Jones and the Great Circle, disponível no GeForce Now, xCloud e Boosteroid. Você vê que a maioria dos jogos aqui, dos top mais vendidos, estão disponíveis em praticamente todos os serviços aqui disponíveis no Brasil. Astrobot, disponível apenas no PlayStation Cloud Game, que não está no Brasil, né? Mortal Kombat 1, também em oitavo aqui, disponível no xCloud, no Boosteroid. Apenas esses dois. E EA Sports FC 25 disponível aqui. Na verdade ele tá como Boosteroid, porém não tá funcionando, tá em manutenção no Boosteroid, né? E aqui os demais jogos, né? Alguns jogos aqui que inclusive não estão compatíveis com Cloud. Então esses são o top vendas de jogos da última semana no Reino Unido, mas que pode se replicar um pouco para os outros países, né? Às vezes variando um pouquinho mais. Site Cloud Dosage, link na descrição e nos comentários. O pessoal tem me pedido no Instagram aqui qual modelo eu recomendo de TV para jogar em Cloud Gaming. E eu tenho falado Samsung, né? Por mais que o xCloud chegou na LG, mas chegou fora do Brasil. No Brasil ainda não dá para jogar na LG, né? O pessoal não tá conseguindo, o aplicativo não foi liberado. Tô tentando falar com o pessoal da LG, né? Mas ainda não consegui informações sobre isso, sobre uma possível data para liberação, né? Enquanto isso, cara, a gente recomenda aqui a TV Samsung, e essa aqui é o modelo mais barato atualmente, né? O 4K, 43 polegadas, é o modelo mais barato, apesar de não ser barato, né? 1.859, é um modelo compatível com xCloud, GeForce Now, Boosteroid. Então vou deixar o link aí para vocês, caso você queira comprar, e aí você vai poder jogar em nuvem sem precisar ter um console potente, né, e tal. Falando sobre os novos jogos do xCloud, então tivemos novas adições aí chegando ao longo desses próximos dias, né, da primeira quinzena
de maio, então já está disponível aqui o Dread, né, no cloud, PC e Xbox Series X, né, nova geração. Também chegando em breve, na verdade já chegou, né, no dia 7 de maio, Dragon Ball Xenoverse 2 está disponível no cloud, console e PC. Aí a partir de ontem, né, cara, já está disponível também para vocês jogarem o Revenge of the Saved Planet, inclusive estava disponível lá na Gamescom, mas eu não consegui jogar. Cloud, PC e nova geração, tá disponível aí também para você jogar já no xCloud, um jogo Day One, né? O lançamento chegou Day One, quer dizer que o jogo foi lançado e já está disponível no Game Pass para você jogar no mesmo dia do lançamento. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutantes Unleashed, disponível no cloud, console e PC a partir do dia 8, também já chegou, né? Depois temos no dia 13, agora vai chegar ainda, Warhammer Vermintide 2 no cloud e console. E também temos um grande lançamento aí, muito aguardado pelo pessoal, Doom The Dark Ages, chegando aqui no dia 15 de maio, né? Então fica ligado aí, semana que vem, 15 de maio, semana que vem, vai estar disponível para você jogar na nuvem. E esse jogo deve chegar também, vai chegar no GeForce Now, pelo que eu sei. E também deve ser adicionado, né? Vamos aguardar, mas deve ser adicionado também no Boosteroid. Mais um jogo Day One, né? Lançou, chegou no Game Pass. Também temos ainda, né? Não acabou. 16 de maio, Culebra and the Souls of Limbo no cloud, console e PC. No dia 20 de maio, Firefighting Simulator The Squad, disponível no cloud, console e PC, 20 de maio. E também no cloud, console e PC, Policy Simulator Patrol Officers, né? Um simulador de policial no dia 20 de maio. Caso você tenha perdido, também foi adicionado, né, o Oblivion, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, disponível no cloud, PC e nova geração no Game Pass, você já pode jogar. E tem os jogos que estão saindo do catálogo do xCloud, Game Pass, né? Então esses são os jogos saindo dia 15 de maio, tá? Brothers, A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune, Spice Wars, Haunted e The Big Con. Esses são os jogos fora do serviço de cloud game da Microsoft, né, e do Game Pass. Comenta o que você achou dessa lista do xCloud desse mês. Falando ainda sobre xCloud, né, também chegou aqui meio que de surpresa, né, COD MW2, né, Modern Warfare 2 e ano 1800 disponível já no xCloud para você jogar. Ainda sobre o xCloud também chegou para compra o jogo Chulo, acho, cara, eu não sei como pronuncia, The Cosmic Abyss. E Metal Eden também está disponível para você jogar. Agora, comprar e jogar, né? Aquela opção, transmita seu próprio jogo. Você compra o jogo, joga na nuvem com a assinatura do Game Pass. Os dois que estão compatíveis. Outro jogo anunciado para chegar no xCloud, Gears of War Reloaded. Vai chegar no dia 26 de agosto de 2025. Já tem data para chegar no Game Pass e xCloud. Gears of War Reloaded. O pessoal tá bem empolgado com essa, ó, o editor aqui, o editor, rapaz, comentando que venha. O pessoal tá bem empolgado com essa adição também no Game Pass e xCloud. Ainda falando sobre xCloud, cara, xCloud hoje tá bombado de informações, né? Console Xbox agora, né, se você joga em cloud gaming no console Xbox One, Xbox Series X e S, né, ao invés de baixar o jogo lá, você joga na nuvem, você pode agora jogar com teclado e mouse, né, tá compatível aqui com teclado e mouse para você jogar nos consoles alguns jogos específicos, né, ao longo do tempo vão sendo liberados os outros jogos, mas alguns jogos específicos que começam a funcionar aos poucos e tá no Alpha também, aliás, no Delta, né, do Xbox Insider. Então o pessoal que faz testes aí do Xbox, né, que faz parte do Insider do Xbox, consegue testar essa funcionalidade. O resto do pessoal ainda não, mas em breve deve ser liberado para todo mundo. Então é uma função interessante, né, visto que a gente viu aquele mapa lá dos maiores dispositivos com xCloud, que mais executam xCloud, e o top 1 lá tá o console, né, consumindo mais o xCloud, então faz total sentido adicionar essa funcionalidade no console. Do meu público que assiste o canal, eu acho que não é tanto console
eu acho que é mais no celular e na TV do que no console, né? Mas eu vou fazer uma enquete aí que eu quero descobrir do público que assiste aqui o canal. Qual dispositivo você mais joga o xCloud? Já vai comentando aí, cara, que eu quero saber. Ainda uma outra novidade do xCloud é o tal do console portátil, né? Que se fala muito da Microsoft, foi, não foi, voltou, ia fazer, não vai mais fazer. O ROG Ally 2 está em desenvolvimento, vazou imagens tanto de um console black e um console branco também do ROG Ally 2 e teremos duas versões, tá? Primeiro, né, só para informar aqui que a Microsoft também adicionou agora no Xbox App, né, no aplicativo do Xbox de PC, essas informações aqui de bateria, Wi-Fi e hora, coisas que costumam ter em dispositivos mobile, né? E agora também é atualizado, então essa função, essas informações aparecem agora no aplicativo Xbox de PC, o que também indica a chegada de um console portátil, né, ou um console que rode jogos de PC, né, mas seja portátil. E os consoles então, né, desenvolvidos pela Asus, em parceria com a Microsoft, a princípio vai acontecer, né? Ainda é um rumor, né? Então teriam duas versões, uma versão mais potente e uma versão mais básica. A versão potente então vai ter uma CPU AMD Ryzen Z2 Extreme, né? Com 8 núcleos e 36 watts, capaz de rodar jogos AAA modernos em até 1080p. E também tem uma versão básica, que aí sim com um chip mais modesto, 4 núcleos e 20 watts, que pode ser pensado com foco em cloud gaming e outros jogos mais leves. Então, duas versões podem estar sendo desenvolvidas do ROG Ally 2, né? Lembrando que o console já existe, o ROG Ally, e agora o 2 estaria sendo desenvolvido em parceria com a Microsoft. O botão Xbox seria esse daqui, tá? Então tem um botão Xbox também, que tá preto aqui, né? Pelas informações que o pessoal falou. Esse aqui seria o botão Xbox, depois vai ser personalizado e tal. Tá sujo esse console, inclusive o cara que vazou esse aqui, tirou foto. Meu amigo, olha quanta graxa nesse console. Podia passar um paninho antes de testar, né? O tanto de vírus que passou nisso aqui não tá escrito. Enfim, o canal aqui, Johnny MZS, esteve presente no evento do Boosteroid, né? Perguntei para Sphinx Lee, diretora da Asus Brasil, perguntei diretamente para ela sobre o desenvolvimento de um console focado em cloud gaming, e ela falou que não poderia falar mais detalhes, mas da forma que ela falou, indicou que sim existia, né? Eles estavam trabalhando nisso, mas não podia falar mais detalhes, e aqui alguns vazamentos a mais, então indicando que ROG Ally 2 pode ser também uma versão focada em cloud gaming. E sobre o GTA 6, então tivemos o anúncio do trailer 2 de GTA 6 que parou a internet essa semana. E, né, eu não vou fazer react dessa vez. Eu reagi ao trailer, o primeiro trailer, né, aqui no canal. Mas o segundo não, inclusive eu estava trabalhando, né, não tinha como. Mas aqui eu trago, a única informação que eu trago sobre GTA 6 para vocês é que, obviamente, o jogo não vai estar disponível em cloud game, né? Vai ser lançado, já tem data, né? 26 de maio de 2026. É bem interessante, né? Já ter essa data, a gente se planeja melhor, né? Tanto mesmo o pessoal que joga só em cloud, né? Porque, cara, vai parar a internet, não tem jeito, né? Mesmo quem não tiver o jogo pra jogar, vai querer assistir outras pessoas jogando e tal. Então, para todo mundo se planejar, muito bom ter uma data do GTA 6. E a informação que eu trago para vocês aqui é o seguinte, né? O jogo vai ser exclusivo, confirmado, né? Que vai ser exclusivo do PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Não vai estar na nuvem, né? Não vai estar no PC, né? Não vai ser lançado para Windows, para PC, na Steam, não vai. Não no lançamento, né? Depois, futuramente pode acontecer. E o único cloud que poderia rodar o GTA 6 seria o xCloud, já que o jogo vai estar disponível no Xbox, né? Então, por exemplo, aquela opção de transmita seu próprio jogo funcionaria muito bem aqui, né? Funcionaria muito bem é uma palavra forte, né? Mas serviria muito bem, encaixaria muito bem aqui com o GTA 6, porque você compra lá no Xbox e pode jogar na nuvem, poderia jogar na nuvem. Mas, cara, isso é certeza que não vai acontecer no lançamento, tá? Porque não tem como, os servidores não iriam suportar, né, tantas pessoas querendo jogar, porque é um jogo caro, vai depender de um PlayStation 5, do Xbox Series X, um console caro também,
que facilitaria muito, né, jogar na nuvem, você comprar ele, jogar no xCloud. Mas, cara, não vai acontecer no lançamento, não tem como o GTA 6 rodar no dia do lançamento em cloud game. Ia derrubar os servidores e derrubar a internet, eu acho. Mas se isso acontecer, eu trago aqui pra vocês, né? Vai que por um acaso, sei lá, né? A Microsoft termina de construir o servidor em São Paulo, libera. Aí no Brasil já vai ter capacidade para rodar o GTA 6. Será? Não acho que não. Acho difícil. Falando em data center, novos servidores, o governo anuncia aqui uma medida provisória para atrair data centers para o Brasil, que poderia beneficiar GeForce Now, né, Nvidia, a Microsoft, né, com o xCloud e Boosteroid com seus serviços de cloud game. Então, o governo anunciou uma medida provisória que desonera investimento em data centers, isentando tributos federais, equipamentos de tecnologia da informação não fabricados no Brasil e desonerando totalmente as exportações de serviços produzidos por esses equipamentos. Essa iniciativa visa atrair 2 trilhões em investimentos. Cara, realmente vindo do governo, né? É difícil acontecer essas coisas, porque geralmente eles querem taxar as coisas, né? Taxar tudo. Então, não faria. Isso geralmente não aconteceria, mas é interessante ter isso aqui para atrair os data centers para o Brasil. Então, a medida deve ser publicada ainda e, após publicada, então ela tem 60 dias, pelo que eu pesquisei, para que a MP seja aprovada no Congresso, né? Então, ela já passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União, mas para ela continuar valendo depois dos 60 dias, o Congresso precisa aprovar. Então ainda não é um negócio 100% certo, né? Tem que esperar acontecer essas coisas aí. Já começa a valer, né? Os data centers já podem começar a trabalhar e estudar formas de implantar no Brasil. Já tem data centers antes mesmo dessa medida sendo construído no Brasil, né, da própria Microsoft. Data center do Boosteroid também não está sendo construído, né, está sendo implantado, né. Você vê vários servidores chegando ao longo do tempo no Brasil e aí melhorando a capacidade. Ainda tem filas, eu já vou falar para vocês sobre as filas, mas facilita muito o investimento dessas empresas. Então, cara, coisas boas relacionadas ao nosso mercado tem que ser falado, né. Eu não costumo trazer política aqui, até porque é um ponto que gera muita polêmica e, cara, esse canal é sobre games, né? Então a gente não quer falar sobre política, trazer esse tipo de polêmica aqui, mas nesse caso aqui é uma informação bem interessante que vai beneficiar todos que estão assistindo esse vídeo, né? Caso aconteça realmente. Mas pressionar e acompanhar aí, né, os deputados, o governo, para ver se isso vai realmente acontecer ou é só da boca pra fora. Falando sobre novos jogos do GeForce Now, maio no GeForce Now, então traz novos jogos, né? Tivemos 9 jogos na primeira semana, que eu já trouxe aqui, e agora 9 novos jogos compatíveis nessa semana. Então, Survival Machine, Revenge of Savage Planet tá disponível na Steam e no Xbox Game Pass. Spirit of the North 2, Mafia. E aqui vai uma carrada de Mafia, né, cara? Mafia 2, Mafia Definitive Edition, 2 Definitive Edition e 3 Definitive Edition. Muitos jogos da franquia Mafia para você jogar no GeForce Now, que é muito bom. Towerborn também chega na Steam e Xbox PC Game Pass para você jogar no GeForce Now. Nosso site Cloud Games BR tem a lista de todos os jogos que ainda deve chegar até o final do mês, né? Esses aqui são só dessa semana no GeForce Now. Comenta o que você achou dessa lista do GeForce Now. Novos jogos também no Boosteroid, tá? Foi adicionada aqui uma lista nova de jogos no Boosteroid. RuneScape, Dragon Wilds, Captain of Industry, Replicant Chat, Decimet, Scarlet Nexus, Core Keeper, Luma Island e Naraka Blade Point pela Epic Games. Todos esses jogos agora podem ser jogados no Boosteroid. Link do Boosteroid na descrição dos comentários para você conhecer o serviço, se cadastrar lá, testar a sua velocidade. Já vamos falar sobre as filas, mas o CEO do Boosteroid fala sobre o futuro dos jogos em nuvem, né? Então, uma entrevista aqui para o Dev UA, CEO do Boosteroid, Ivan Tvaichenko, compartilhou informações interessantes sobre o futuro do cloud game, né? Ele prevê que dentro de 7 a 10 anos, cerca de 90% dos jogadores globalmente utilizarão soluções de jogos em nuvem, o que, cara, é um número muito alto, mas 7 a 10 anos realmente é um tempo que faz sentido, né?
A gente já viu a evolução aqui, vocês acompanham aqui no canal, quem é mais antigo sabe, né? As coisas mudaram, cara. Boosteroid chegou no Brasil, isso não existia, né? Boosteroid não tinha servidor no Brasil. Algumas pessoas vão reclamar e tal, porque tem fila, não sei o que, mas eles estão investindo, né? Estão trazendo novos servidores para acabar com as filas. Então esse investimento está acontecendo. A gente não vê muitas empresas fazendo esse movimento, né? E essa previsão do CEO aqui traz realmente informações muito interessantes para quem acompanha o mercado e faz todo sentido, né, cara? Jogar em nuvem é muito... hoje em dia, talvez... pode ser visto como uma forma acessível de jogar, né? Sem você precisar ter um console, um PC potente e tal. Mas futuramente é tipo Netflix, cara. Você apertar o botão ali e começar a jogar é muito mais prático. Você tem que ficar baixando o jogo, essas coisas. Então, hoje a gente discute sobre acessibilidade, no futuro vai ser sobre praticidade, pelo menos é o que eu penso. E ele também falou sobre um número interessante aqui de Cloud Game, né? Que o Boosteroid... ele conta agora com 6 milhões e 800 usuários no mundo todo. Um número bem alto de usuários, quase 7 milhões de usuários no mundo todo jogam no Boosteroid. É uma plataforma gigante já, né? Já é uma plataforma realmente mundial. Comenta o que você achou sobre essa notícia. Boosteroid também traz uma outra novidade, que agora é o codec AV1 disponível, né? O codec AV1, ele traz uma qualidade de imagem mais alta, diminuindo a taxa de bits, né? Então, aqui até um exemplo no post, né? Um jogo em 4K que antes exigia 64 megabytes, agora vai precisar apenas de 32 megabytes da sua internet, né, cara? Então você tinha 80 MB de internet, então quando você jogava no Boosteroid você estava consumindo 60 MB de internet para ter aquela qualidade de imagem 4K. Agora com esse codec você vai usar apenas 32 MB da sua internet. E mas eu tenho 700 MB, eu tenho, sei lá, 200 MB, não sei o que. Mas, cara, você tá compartilhando às vezes tua internet com toda a sua família, né? O pessoal baixando vídeo, o pessoal assistindo Netflix, o pessoal baixando coisa no celular, assistindo vídeo no celular. Então, muitas pessoas concorrendo com a internet dentro da sua casa. Quanto menos banda você consumir, melhor, né? A qualidade vai estar mais estável. E é isso que vai acontecer aqui. Então, você vai ter a mesma qualidade de imagem com menos banda de internet sendo consumida, e também vai facilitar para mais pessoas poderem consumir o 4K, né? Que agora também vai exigir menos banda da sua internet. Então é uma ferramenta bem interessante, mas eles explicam aqui que caso você tenha, porque às vezes alguns dispositivos não são compatíveis, né? Caso você tenha algum problema, desabilite essa função no seu perfil e tá tudo certo. Bom, faz o teste, tá funcionando por enquanto apenas no navegador, né? Futuramente vai ser liberado também no aplicativo e em outros meios também de jogar. Falando sobre filas do Boosteroid, então à noite estamos tendo lá no lançamento, né? A gente tinha 500, 400 pessoas na fila, agora nós temos 200 e poucas pessoas na fila. Comentem aí, cara, quantos... 209, o pessoal mandou prints lá no grupo, né? Então a partir das 6 horas da tarde essa quantidade mais ou menos de filas por enquanto, tá? 213, 209, nessa faixa aí, depois que foi adicionado a última leva de servidores. Ainda não temos informações sobre a nova remessa, nova leva de servidores, né, do Boosteroid. Então, em breve devemos ter mais alguma, provavelmente na semana que vem, talvez tenha mais alguma informação sobre novos servidores para baixar essas filas aqui. Mas é isso que está acontecendo depois das 6 horas. Eu não sei quantas horas vocês esperam, né, depois que está em 200 e pouco aqui. Comenta aí que eu quero saber. Então, caso você não queira enfrentar essas filas, lá no seu perfil, no mesmo lugar que você troca essa chavinha aqui, né? Eu vou até mostrar pra vocês. Então, aqui em cima, né? Você clica lá em cima, né? No seu perfil aqui, clica aqui. E aqui embaixo, né, cara? Você vai trocar, então, aqui, permitir conexões para regiões distantes. E aí, você vai jogar dos Estados Unidos, por exemplo. Então, com isso aqui habilitado, você pode jogar dos Estados Unidos. Desabilitado, você vai jogar só no Brasil, mas pode enfrentar filas enquanto não tiver novos servidores aí, né, nos horários de pico. E outra coisa, então, que eu falei já para vocês, o AV1 codec, né, então é aqui que você habilita, ele já vem habilitado por padrão agora, mas caso você queira desabilitar, você vem aqui
no teu perfil e desabilita. Cara, essas são as novidades do Cloud Game News de hoje. Ficou mais longo porque tinha muita novidade para falar para vocês, né? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima.